Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana vamos ver o seguinte: será que nós realmente temos o livre-arbítrio das nossas decisões ou somente o livre-arbítrio? Enfim, é isso que nós vamos ver no artigo de hoje. Bom, aqui está a revista no qual o artigo foi publicado, aqui a data de publicação do artigo, o título do artigo e os autores. Lembrando que o link do artigo vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Bom, como vocês podem ver aqui, é uma breve comunicação, né? É um artigo pequenininho. Tem a parte suplementar dele aqui, das figuras, materiais e métodos, tá? Que está bem mais descrito. Só que eu trouxe realmente só esse PDF aqui, tá? Que ele traz todas as informações necessárias para a gente. E aí, obviamente, quem quiser se aprofundar mais, depois é só baixar o artigo e o material suplementar. Bom, ele começa falando aqui sobre o livre-arbítrio ou as decisões livres ou as nossas tomadas de decisões, tá? E ele fala aí a respeito de que elas podem ser conscientes ou inconscientes, tá? Ah, e aí ele traz aqui um outro artigo científico, um outro trabalho que tentou responder isso. Só que ficaram algumas lacunas nesse outro trabalho. E então esses autores se propõem a preencherem essas lacunas, tá certo? Ah, Só para título aqui didático, quando eu me referir a livre-arbítrio ou tomada de decisão, livre, alguma coisa do tipo, eu vou estar usando essas palavras como sinônimo, tá certo, pessoal? Só para facilitar a nossa didática aqui. Pois bem, então eles pegaram os indivíduos, botaram numa máquina de ressonância magnética funcional, tá? Para ver a atividade cerebral ali, enquanto os indivíduos realizavam uma determinada tarefa. Que tarefa era essa? É mais fácil eu explicar aqui com a figura. Bom, eles botavam os indivíduos sentados ali e um quadro na frente deles ia mudando a letra que aparecia naquele quadro. Como, por exemplo, aqui primeiro tem um K, depois o T, depois o D e assim sucessivamente. Ia mudando de uma figura para outra com intervalo de 500 milissegundos. Tá? Então, a cada 500 milissegundos mudavam a letra. E a qualquer momento que o indivíduo quisesse, ele poderia apertar um botão. Tinha um botão no seu indicador direito e um botão no seu indicador esquerdo. Então, a qualquer momento que ele quisesse, ele poderia apertar ou um ou o outro, tá? Só que na hora que ele apertasse o botão, ele teria que decorar qual era a letra ali que estava aparecendo quando ele apertou o botão, tá? Após isso, aparecia uma outra figura com 4 opções de letras e era pedido para que o indivíduo apertasse um botão mostrando ali qual era a letra que estava aparecendo quando ele apertou o botão direito ou esquerdo com o seu indicador, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo, o indivíduo apertou aqui o botão direito quando estava aparecendo a letra V e aí apareceu aqui para ele um quadrinho e aqui a marcação tá errada, né? Tinha que ser aqui no V, ou seja, tinha que ser esse aqui. Então apareceu, ele apertou o botão direito, depois apareceu esse quadrinho e ele apertou no quadrado aqui, esse aqui de cima, tá bom? Onde eu estou passando o mouse. Beleza? E aí eles viram o que acontecia na cabeça do sujeito enquanto ele tomava essa decisão. E eles viram o seguinte, que... cadê? Opa. Aqui. Eles viram que não teve diferença entre
apertar o botão com o dedo direito ou com o dedo esquerdo, tá? Ah, e com relação à parte que nos interessa ali sobre a área de movimento, nós temos uma área chamada de SMA e pré-SMA que nos livros traz para a gente que é a área ali que seria mais ativada quando a gente vai realizar uma ação. Só que eles viram o seguinte, que antes dessas duas áreas serem ativadas, pré-SMA e SMA, duas outras áreas eram ativadas, tá bom? A primeira era essa aqui, frontopolar córtex, tá? E a segunda era o córtex parietal. Na real, era uma região ali entre o córtex parietal, perdão, e a parte posterior ali do cingulada do córtex, tá? A gente consegue ver aqui nessa região, aqui o verdinho e aqui as duas outras regiões, tá bom? Aqui e essa piquititinha aqui, beleza? Então, eles viram o seguinte, com relação à primeira região que era ativada ali, a parte frontopolar, eles viram que tinha uma atividade ali 7 segundos antes da decisão motor ali do indivíduo e que devido a alguma lentidão essa esses 7 segundos poderiam chegar ali em até 10 segundos, tá bom? E a gente consegue ver isso aqui com as imagens também, tá bom? Então, nós temos aqui pré-SMA, SMA, o córtex do lado esquerdo e do lado direito, tá? O córtex motor e as outras três regiões que eu mostrei para vocês. Então, a gente consegue ver aqui o tempo, tá? Em segundos, e a precisão aqui de decodificação, tá? Em porcentagem. Então a gente consegue ver aqui o seguinte, escala 75 e 50, 75 e 50, 75 e 50, e aqui de menos 8 até 12, e aqui 60, 50, 60, 50, e de menos 8 a 12 também, tá bom? Então, a gente consegue ver aqui que no risco eu tenho uma pequena atividade aqui, eu tenho uma pequena atividade aqui, pequena atividade aqui, e eu tenho um pouco mais elevada, tá, de atividade aqui, vamos por assim. Já nas outras três regiões, eu tenho uma atividade bem maior antes do ponto zero, tá bom? Do tempo zero, no caso aqui, aqui e aqui embaixo. Então a gente consegue ver isso graficamente e também isso foi visto aí estatisticamente, tá bom? Obviamente, eles pegam as imagens do quantitativo total dos indivíduos e fazem a mescla deles para trazer essa imagem aqui interpretativa para a gente, tá bom? E, além disso, eles quiseram ver o seguinte, será que tem como prever ali o tempo de previsão para tomada de decisão? Então, a gente consegue ver ali que de 0 a 10 segundos tem um movimento ali de três regiões, tá? Só que tem como a gente prever isso e eles conseguiram ali achar que um, uma precisão de 5 segundos antes da decisão motora. Então, bota aí que eu tenho 10 segundos aqui, aqui sendo 0 e aqui sendo 10, tá? Então, do 0 ao 5, nada, só que do 5 ao 10, eles conseguem prever aqui, de acordo com o que eles estão colocando aqui no artigo. Tá certo? E aí, ele fala um pouquinho mais a respeito dos resultados. Ele traz aqui uma pequena discussão bastante interessante, fala do material suplementar. Sugiro que vocês deem uma olhada, sugiro também que vocês deem uma olhada aqui como ele aborda a discussão do artigo, tá? E aí os autores encerram aqui falando o seguinte, que existem regiões
que possuem uma elevada atividade antes da tomada de decisão e antes dessa tomada de decisão se tornar consciente, tá bom? Porque tem a parte de que eu penso que eu vou apertar o botão direito e até eu pensar e executar tem aí um pequeno delayzinho, tá certo? Aqui tem as referências, as contribuições dos autores, enfim. Vamos lá para cima para finalizarmos o artigo. Pois bem, então, com esse artigo aqui de 2008, eles conseguem mostrar para a gente que nossas decisões não possuem um livre-arbítrio como nós imaginávamos, tá certo? Agora resta saber se essa pequena atividade de até 10 segundos antes da tomada de decisão já é uma, uma atividade no sentido de controle motor que já estava instalada na gente, ou ela é espontânea, ou se ela já foi instalada, tem como a gente modular. Por exemplo, você vai e finge que vai dar um tapa ou um soco na pessoa. A pessoa pode ir para trás, a pessoa pode esquivar para um lado, para o outro, a pessoa pode defender, a pessoa pode defender assim, enfim, existem várias reações. Resta saber se a gente consegue modulá-las ou não, tá certo? Então, senhores, muito cuidado. Talvez vocês não tenham tanto, não tenham livre-arbítrio tanto quanto vocês imaginavam. Beleza? Valeu!